Irmãos, nós estamos dia de domingo nessa série Avanço e Crescimento aonde? No propósito de Deus. Porque se não for, irmão, avançar e crescimento no propósito de Deus, vai avançar e crescer no meu propósito, e não é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Ele não quer que nós cresçamos para que nós tenhamos mais, para que a gente seja bem sucedido aqui no mundo e fique tudo por aí quando Ele voltar. Na verdade, o nosso avanço e crescimento é no mundo espiritual. Quando a gente avança e cresce no mundo espiritual, estamos no caminho certo. É isso que eu tinha para falar para você, porque, irmão, avançar e crescer conforme o mundo quer que a gente faça, é você estudar nas melhores escolas, é você passar em todos os concursos, é você ter um salário altíssimo. Isso é o que o mundo exige aí de avanço e crescimento, né? Mas no mundo espiritual é totalmente diferente. É impressionante como é que as coisas no mundo espiritual é totalmente invertido, né? Porque se eu quero ter, eu primeiro tenho que dar. No mundo espiritual, se eu quero crescer, eu tenho que diminuir. No mundo espiritual, se eu apanhar, eu ofereço a outra face. Lá fora, se você apanhar, você tem que revidar. Então, irmãos, nós andamos na contramão do mundo. O mundo está andando para lá, então nós estamos andando para cá. É totalmente diferente. Então você só vai crescer, só vai avançar no propósito de Deus se você andar na contramão do mundo. É importante a gente pensar sobre isso, irmãos, porque a todo momento nós somos instigados, né, a seguir conforme o mundo tem nos proposto. Mas não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Você está comigo? Vamos para essa jornada aí? Eu queria voltar alguns slides aqui que o nosso pastor Luiz já falou anteriormente. Está demorando para abrir aqui meus slides? Só Jesus. Mas nós já aprendemos aqui, irmãos, durante algumas semanas, não me recordo de quantas semanas, mas nós já aprendemos aqui bastante coisa, que eu acho que já seria o suficiente para a gente sair do lugar que nós estávamos. Se você ainda não saiu do lugar onde você estava, é bom você repensar, porque a todo momento Deus ele nos chama para um propósito. Então, se de repente eu estou acomodado com o propósito que Deus tem para a minha vida, eu não vou ser plenamente satisfeito em Deus, naquilo que Ele tem programado na minha vida. E é interessante, porque eu também não serei realizado. Porque o mundo, ele não tem expectativa de realização em Deus, porque a palavra vai nos dizer que o mundo não o conhece. Então a realização do mundo está sim em coisas naturais, mas a nossa realização não está em coisas naturais. A nossa realização está no cumprimento do propósito que Deus tem para a nossa vida. E isso é importante, irmãos, porque em todos os momentos nós vamos ser desafiados a seguir no propósito de Deus. E nesse propósito que Deus tem para a nossa vida, na verdade a nossa vida é uma construção. Você não recebe um pacote aqui que vai ter toda a tua instrução que você vai ter para seguir o teu propósito de vida. Não. Na verdade é uma construção que você vai colocando tijolo por tijolo. Conforme você vai tendo intimidade com Deus, você vai adquirindo esses tijolos para que você possa montar a tua construção. E a nossa vida é uma construção que nem sempre é crescente, sempre crescente, ou seja, vai sempre crescendo, vai sempre aumentando, onde o próprio Deus trabalha em nosso favor para um propósito determinado. Então, qual é a minha função? É adquirir os tijolos, para que Ele possa trabalhar dentro de mim, construindo esse edifício para que eu seja edificado a cada dia. Então, é bom a gente perceber sobre isso, porque, como eu já falei anteriormente, nós não estamos no mesmo lugar onde nós estávamos. Então,
A construção já aconteceu aí dentro de você. Talvez você ainda não tenha percebido, mas já começou a acontecer aí. E em nome de Jesus, irmãos, nós seremos plenamente satisfeitos em Deus no nosso propósito de vida. E aí, qual é a programação de Deus para os seus filhos? É sempre de avanço e crescimento em todas as áreas. Irmão, eu disse todas as áreas. Todas as áreas. Na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua vida sentimental. A programação de Deus está escrito já para você, que a programação de Deus para os seus filhos, nós vamos falar sobre isso, tá? É sempre de avanço e crescimento em todas as áreas. Você vai ser satisfeito em todas as áreas. Por mais que uma coisa ou outra esteja até balançando, esteja até passando alguma dúvida para você, mas você vai se sentir satisfeito, porque é uma programação que Deus tem para você, meu irmão. E essa programação é sempre de avanço e crescimento. Aleluia. O próprio Deus faz com que tudo, eu disse tudo, coopere para o nosso bem. Ah, pastor, mesmo os problemas que eu tenho, os problemas que você tem também vai cooperar para o seu bem. As dificuldades, às vezes a escassez, as dúvidas, elas vão aparecer. Mas quando você tem a certeza de que você está no teu propósito, irmão, tudo que você passar vai cooperar para o teu bem. E é interessante que a proteção de Deus sobre a nossa vida, ela está relacionada ao propósito que nós devemos cumprir. E aqui entra aquela ministração que o pastor Wellington fez aqui anteriormente, do guarda-chuva, né? Baseado lá no Salmo 91. Que diz o quê? Você se lembra? Isso aí, te dei a dica e você foi, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, meu irmão, se você está ali habitando no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ali embaixo do guarda-chuva, meu irmão, pode descansar. Porque tudo o que vier, tudo o que acontecer, cara, está tudo sob o controle de Deus. Agora, se você sai debaixo do guarda-chuva, se você sai debaixo da mão, da proteção de Deus, aí você está colocando a sua vida em risco, porque você está colocando a sua vida ao seu bel prazer, à sua própria vontade. E aí ele já não tem mais responsabilidade da sua vida. Porque, meu filho, eu estou mandando você ir por aqui, você quer ir por ali? Então vai. Infelizmente é isso. Então a proteção de Deus sobre a nossa vida está relacionada ao propósito. Aonde tem o propósito de Deus, tem proteção para a tua vida. Amém? É isso. Por causa do propósito, teremos que fazer renúncias. Isso aqui é importante, hein? Isso é importante porque a minha vontade, né, o que eu quero fazer, vai ser sempre algo que vai chamar a atenção. Vai gritar o tempo todo aí dentro de você. Faz isso, faz aquilo. E agora eu estava acompanhando outro dia desses a minha filha assistindo o canal de televisão, né, do desenho um intervalo, os brinquedos da Barbie no canal de TV. Estava dizendo o seguinte: olha, você pode ser o que você quiser. Essa é a mensagem que está aí para os nossos filhos. Não sei se você já viu o comercial, mas eu prefiro que minha filha e eu e toda a minha casa sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque, irmãos, a gente pensa errado o tempo todo. A nossa vontade geralmente é a contrária à vontade de Deus. Geralmente. Então, por causa disso, nós temos que fazer renúncias para que a gente cumpra com o propósito de Deus nas nossas vidas. E quando eu renuncio, quando eu digo não para a minha carne, é onde Deus começa a agir. Porque quando eu sei o que Ele quer, quando eu leio, quando eu tenho a certeza do que Ele quer para a minha vida e eu sigo o que Ele quer, eu começo a abrir mão daquilo que eu quero para poder fazer a vontade dEle.
E então o propósito de Deus sobre as nossas vidas vai selecionar os lugares onde nós seremos aceitos e os lugares que seremos desprezados. Isso aqui é importante, hein? Porque nem sempre nós vamos ser bem aceitos, vamos ser bem vistos. Até porque já criaram um tipo assim do crente que é fanático, do crente que só fala de Bíblia, do cristão, né? Que só pensa nas coisas de Deus e vive na igreja e tal. Irmão, infelizmente o mundo vai pensar isso para poder tirar a tua força, vai querer sugar tuas energias para você duvidar e você pensar, realmente, né, eu tenho falado muito de Deus, vou ficar mais devagar. Irmão, não faz isso não. Faz isso não. Se você tiver que ser desprezado por causa do nome dele, fique feliz, fique triste não. Fique feliz, porque ele mesmo disse isso pra gente. Aleluia. O propósito de Deus para a minha vida vai fazer com que eu abandone o Egito pela visão que eu tenho tido de Deus. O que seria essa visão de Egito? Na verdade, todos nós estávamos no Egito antes de conhecer a Cristo. Todos nós estávamos escravos do pecado, assim como o povo de Israel estava lá escravo no Egito. E o escravo, ele não tem opção. O escravo só faz o que mandam. Irmão, a escravidão do Egito, a escravidão do mundo é morte. Mas escravo, servo de Deus, é vida. Foi isso que Paulo disse, que ele era escravo de Cristo. Se ele que é o próprio Cristo, que tem a vida, que dá a vida, é melhor, irmão, ser escravo dele. Então, quando você está no propósito de Deus para a tua vida, você acaba deixando as coisas do mundo, acaba aceitando ao Senhor Jesus, você abandona a visão de Egito. E, irmão, depois que você sai da escravidão, você não quer mais voltar para a escravidão. Não existe ninguém que sai da prisão hoje e fala assim, ai que saudade da prisão, eu estou morrendo de vontade de voltar para lá. Não existe isso, irmão. Depois que você conhece a verdadeira liberdade aqui fora, eu estou dizendo no sentido figurado, tá? Estou falando a respeito daquele que está preso, encarcerado hoje. Quando sai, ele vem aqui fora e vê como é que é bom ter liberdade. Ele entende, cara, que não é bom fazer coisas erradas novamente. Não é bom voltar para o Egito. E assim tem que ser eu e você. Nós temos que entender que nós éramos escravos do Egito, nós éramos escravos do mundo, e agora nós temos a verdadeira liberdade em Cristo, e do lugar de onde nós saímos, nós não podemos voltar. Nós não podemos voltar para o Egito. Por quê? Porque se a gente volta para o Egito, a gente está fora do nosso propósito, o propósito que Deus aponta para nós. E Deus nos concede habilidades. Isso aqui, pastor Luiz falou a respeito disso também. Que Deus nos concede habilidades que apontam para o cumprimento do nosso propósito específico. Porque foi falado do propósito geral, né, de Jesus, falando, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então agora todo mundo que é nova criatura tem esse chamado aí, esse propósito. Mas todos nós individualmente temos um propósito específico, que vai ser colocado em prática na nossa individualidade, naquela habilidade que você tem. Porque você tem habilidades. Todo ser humano, ele, por mais que não saiba, ele tem habilidades, que Deus quer usar essas habilidades para o cumprimento do propósito. Então ele é o dono da obra, e ele dá as ferramentas para que você possa executar essa obra. Que maravilha, né? As nossas características pessoais, debaixo da influência certa, ou seja, debaixo da influência do Espírito Santo, vão contribuir para o cumprimento do nosso propósito específico. Porque nós podemos usar as nossas características pessoais
embaixo de influência maligna, embaixo de influência humana. Mas isso aí não vai nos ajudar. Mas quando nós exercemos as nossas características pessoais debaixo da influência do Espírito Santo, nós vamos certamente contribuir para o nosso propósito específico. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero falar com você a respeito de um tema assim interessante, falando a respeito de propósito, porque pode ser que nessa jornada que nós tivemos até agora, você pode ter tido alguma dúvida de alguma coisa, e as dúvidas vão aparecer. Que isso fique bem claro, não é errado ter dúvidas, errado é você seguir com dúvidas. Então, se você está com dúvidas em alguma coisa, para onde você está e comece a pedir a Deus. Fale com os pastores, pastor Luiz, comigo, os nossos irmãos que têm nos auxiliado, seu líder de célula. Fale para que possam te instruir, porque as dúvidas vão aparecer. Mas as dúvidas nada mais são do que pensamentos errados que paralisam o propósito de Deus. As dúvidas são pensamentos errados que paralisam o propósito de Deus. E aí você pode perguntar, mas pastor, como é que eu faço para poder parar de pensar errado e seguir no propósito de Deus? Vamos dar o start agora. Eu espero que você comece a refletir sobre tudo que já foi falado e tentando se encaixar, tentando encaixar todas as dúvidas que talvez você tenha hoje aí na tua cabeça, com o propósito que Deus tem na tua frente. Sabe por quê? Porque a gente é muito limitado. Eu só estou vendo até ali onde a parede me deixa ver, mas eu sei que atrás dessa parede existe um monte de coisas lá atrás. Então a minha limitação humana me deixa ver até a parede, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então eu e você, no nosso propósito, muitas vezes nós temos limitações, e a nossa mente acaba nos guiando para pensamentos errados. E nós vamos hoje ver, através de personagens bíblicos, como que receberam o chamado de Deus e responderam a esse chamado. Porque tudo no chamado depende não somente daquele que chamou, mas depende da resposta que eu dou para aquele que está chamando. Amém? Então vamos nessa. Um pensamento errado que nós temos é aquele de falta de disponibilidade. Esse pensamento aqui é terrível, né? Porque, pastor, eu estou sem tempo. Eu estou ocupado fazendo tal coisa. Eu estou fazendo tal coisa em tal dia, em tal horário, e não posso estar congregando, não posso não estar fazendo o propósito da qual eu fui chamado, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. A falta de disponibilidade é um pensamento que você pode dar como desculpa, mas é um pensamento errado para a realização do teu propósito. Falta de disponibilidade vai ter um monte de coisas para a gente colocar aqui nesse tópico. Você pode estar fazendo um curso que não é errado. Você pode estar trabalhando, fazendo hora extra, que também não é errado. Mas você tem que ver o que é prioridade na tua vida, meu irmão. E eu quero te dizer que a prioridade tem que ser a tua vida espiritual. Porque nós estamos, irmãos, aqui só de passagem. E eu já passei algumas vezes em hospital com familiares, e já tive experiências ruins, de ver pessoas andando, correndo, brincando e tal, e depois de estarem no hospital, não terem disposição para nada. Então esse corpo físico aqui, uma hora vai sair daqui. Se do pó nós fomos feitos, para o pó voltaremos. Mas aquele que está em Cristo
Do céu veio e do céu para o céu vai voltar. Então, se eu sou um ser espiritual, eu penso, eu priorizo, eu organizo a minha vida para dar prioridade à minha vida espiritual. É isso que você tem que pensar. A minha vida espiritual tem que ser prioridade. Quando Jesus te chama para uma missão, você tem que dar prioridade total para o que Ele está falando, porque o restante, irmão, Ele se encarrega. Amém? Vamos lá. Vamos ver aqui algumas situações de pessoas que atenderam ao chamado de Jesus. Marcos no capítulo 1, versículos 16 e 17. Vai dizer que andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu a Simão e seu irmão André. Simão aqui é Pedro, tá, irmãos? Na verdade o nome dele era Simão e Jesus deu para ele o apelido de Pedro. Então Simão, que era Pedro, e seu irmão André, lançando as redes. Eles estavam lançando as redes porque eles eram pescadores. Irmãos, eles estavam trabalhando, eles não estavam à toa. Perceba isso, ó. Guarde isso. Eles estavam trabalhando. Pedro e André estavam lançando as redes no mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse: olha, vocês estão aí pescando? Me sigam, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aleluia. Versículos 18 a 20, parte A, vai dizer: olha, no mesmo instante que Jesus os chamou, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Irmão, foi no mesmo instante. Eles não disseram: não, calma aí, deixa eu guardar a rede, ou então eu tenho que levar os peixes que estão aqui, eu tenho que guardar, eu tenho que levar para casa. Não, não, não. Eles ouviram o chamado e responderam ao chamado. Largaram tudo para poder ir ao chamado de Cristo. Indo um pouco mais adiante, Jesus já com Pedro e André, eles já estavam andando. E aí, indo mais adiante, viu um barco onde estavam quem? Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele também, preparando suas redes. Estavam outros 2 pescadores. E o mais importante de tudo, outras 2 pessoas que estavam em casa dormindo, estavam fazendo o quê? Trabalhando. Então Jesus logo os chamou e eles os seguiam. Então nós estamos vendo aqui pessoas que não estavam descansadas. Eram pessoas que tinham até uma resposta, um motivo para dizer: olha, Senhor, eu tô ocupado, eu estou trabalhando, eu não vou responder o teu chamado não. Mas eles responderam. E tem mais um também. Olha aqui, Marcos capítulo 2, versículo 14. Passando por ali, Jesus, passando, viu Levi, que na verdade também teve o apelido de Mateus, que nós conhecemos, é o escritor do livro de Mateus. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria. Ele também estava trabalhando. Ele estava cobrando impostos. E aí Jesus disse: siga-me. Levi deixou tudo que estava ali, cara, levantou-se e o seguiu. Irmão, quero te dizer que responder ao chamado de Deus é literalmente você entender o que Ele quer e seguir, não olhar para trás o que você está deixando para trás, porque literalmente o que ficou para trás vai ficar para trás mesmo. Porque Jesus agora, quando tinha uma proposta para os pescadores, Ele ainda falou: olha, eu sei que vocês estão pescando aí, mas agora eu vou fazer com que vocês sejam pescadores de homens. Então agora eles não eram mais pescadores de peixes, aquilo ali não era mais para eles. Agora eles iam pescar em outro aquário. Eles iam no mundo pescar, no aquário do mundo, para poder trazer para Deus, cara. No aquário não, no mar, perdão. Até porque o mar do mundo está aí, irmãos. Deus quer usar a mim e você também, para poder ir lá nesse mundo pescar homens para Deus.
Aleluia. E também coloquei aqui um episódio que aconteceu no Antigo Testamento com o profeta Isaías. No capítulo 6, versículos 8 e 9, parte A, vai dizer: Isaías dizendo, então ouvi a voz do Senhor conclamando. Ele estava falando e perguntando ao mesmo tempo: quem enviarei? Quem irá por nós? Aqui, irmãos, mais uma vez nós vemos aqui a manifestação da Trindade, né? Deus falando na sua Trindade ali, Pai, o Filho e o Espírito Santo: a quem enviarei e quem irá por nós? Até porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. E aí o que aconteceu com Isaías? Isaías disse: eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. Então, irmão, quero te dizer que Deus vai usar os disponíveis. Deus não vai usar o mais capacitado, o que estudou mais. Porque às vezes o que estudou mais, o que está mais capacitado, não está disponível. De repente você que não tem tanta instrução, ou você que é até instruído, mas não tem tanto conhecimento em certa área, Deus vai te abençoar, vai te dar instruções, vai te dar estratégias, para que você exerça um propósito na tua vida, meu irmão. Então, não fique mais com essa desculpa de que eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Sabe? Volte a fazer aquilo que você parou de fazer na casa de Deus. Ou então, faça aquilo que você nunca fez, por medo, por vergonha ou qualquer outra coisa, para que você possa exercer o teu chamado, para que Deus possa te abençoar no teu chamado, que você possa ter disponibilidade de dizer assim como Isaías: Senhor, eis-me aqui, me envia. Amém? É isso. Um próximo questionamento pode ser que seja esse aqui, olha: a idade. Talvez essa seja a desculpa de alguém. Não, pastor, eu sou muito novo, eu ainda tenho coisa para fazer lá fora. Ou então, não, olha, eu sou muito velho, eu não tenho mais disposição para fazer certas coisas. Deixa para os mais jovens que estão aí, que estão chegando agora e tal. Ó, meu irmão, não é isso que Deus tem para a tua vida não, hein? Agora que você se alistou nesse exército, você vai ser usado até o último dia da tua vida. E eu quero ser usado até o último dia da minha vida, em nome de Jesus. Irmão, para ser usado nas mãos de Deus não tem idade. Não tem idade. Aquele ali é muito novo, é uma criança. Deus fala através de uma criança para a gente. Não, fulano de tal está meio gagá, já está velho e tal, está falando besteira. Negativo. Valorize homens e mulheres de Deus com chamado, que estão respondendo o chamado. E eu quero ler aqui contigo. Primeiro vamos falar dos mais novos, né? Em Êxodo capítulo 30, versículo 14, vai nos dizer o seguinte. Isso aqui, irmãos, era na época da lei. Deus já tinha mandado a lei para Moisés, lá no capítulo 20. E Deus ainda foi passando algumas instruções para Moisés durante todo o Pentateuco, que vai de Gênesis. Moisés veio em Êxodo, né? Então, de Êxodo até Deuteronômio, Deus foi passando instruções para Moisés. E uma dessas instruções está aqui no capítulo 30, versículo 14. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Então, eles tinham que dar uma oferta ao Senhor. Todo homem e mulher, vamos lá, está aqui.
Êxodo capítulo 30, versículo 15, que é o próximo versículo. Os ricos não contribuirão com mais, e nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por suas vidas. Então era uma oferta designada para todos aqueles que tinham mais de 20 anos. Independente da sua situação financeira. Nós lemos ali que os ricos não contribuirão com mais e os pobres não darão menos. Então, essa foi uma instituição de Deus. Era uma contribuição. Olha isso aqui que é interessante, irmãos. Quando apresentarem a oferta. Nós já aprendemos que a oferta é algo do coração. Eu esqueci de grifar ali a oferta ao Senhor. Porque o versículo que nós vamos ler aqui na frente vai dizer muita coisa para a gente aqui. Sabe, porque Deus esperava que fosse uma apresentação de uma oferta para Ele. Então, quando a gente vai ver a respeito dos discípulos, nós vamos entender que o rapaz, ele era iniciado ao casamento aos seus 18 anos, segundo a cultura, né, judaica. Os homens começavam a serem prometidos e tal, e casavam com os seus 18 anos. As mulheres eram entre 12 e 14 anos, já eram prometidas e já casavam com essa idade. Então, nós vamos ver idades, estamos falando sobre propósito, não esqueça disso. Idades em que se começavam algumas coisas. E o homem, quando ele tinha dos 13 aos seus 15 anos, ele iniciava o seu estudo mais profundo religioso com rabinos, entre 12 e 13 anos. Entenda, meu irmão. E aí foi dada essa ordem aí, né, de Deus para Moisés, para que todo homem, para todo o povo com mais de 20 anos agora pudesse estar ali ofertando de coração ao Senhor. Sendo que lá em Mateus capítulo 17, essa passagem você conhece, de repente essa passagem aqui você confunde com outra, e eu quero esclarecer isso contigo depois que a gente lê. Mateus capítulo 17, versículo 24, vai nos dizer o seguinte, olha, presta atenção, irmão. Quando Jesus e seus discípulos, Jesus não estava sozinho, Jesus estava com todos os seus discípulos. Eles chegaram a Cafarnaum. Os coletores de impostos de 2 dracmas. Quando você pega a epígrafe, você está com a Bíblia aberta aí? O que está escrito na epígrafe aí da tua Bíblia? O imposto do quê? Do templo. Olha aí, o imposto do templo. Então, Jesus e seus discípulos chegaram em Cafarnaum, e os coletores de impostos do templo, eles vieram a Pedro e perguntaram para Pedro: olha só, o mestre de vocês não paga imposto do templo não? Jesus não paga imposto do templo não? Pedro disse: sim, paga. Respondeu ele. Quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Aqui Jesus estava dando uma explicação de que o Deus, sendo o próprio rei de toda a terra, não iria cobrar dos seus filhos, que agora eram manifestos Jesus e seus discípulos, o tributo. Ele não iria nunca cobrar esse tributo. Porém, Jesus agora está dizendo para ele: olha, então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizar esse povo aí, porque esse povo aí está cobrando
Na verdade, a gente leu que era uma oferta, né? Uma oferta de coração. E agora o povo, ele estava cobrando aqui um tributo, irmãos. Cadê? Olha lá. Os coletores de impostos. Eu esqueci de grifar ali também, por isso que eu acabei lembrando agora. Então, a ordem de Deus era que fosse uma oferta de coração. E agora, o próprio pessoal da sinagoga, que deveria estar ali recebendo a oferta de coração, eles estavam colocando aquilo como um imposto. Então, irmãos, isso aí mudou. Então, Jesus já olhou aquilo ali com maus olhos. E aí ele vai chegar para Pedro e vai dizer: olha, Pedro, não vamos escandalizá-los, nós vamos pagar o imposto. Então, ó, vai ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca do peixe e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu e o seu imposto. Mas aí você me pergunta: mas pastor, por que Jesus mandou pagar somente um imposto dele e de Pedro? Você lembra qual é o tópico que nós estamos? Fala sobre idade. Nós lemos que os jovens abaixo de 20 anos não eram obrigados a pagar impostos. Eu falei com você que os jovens que começavam a sua vida ali com o rabino, aprendendo junto com o rabino, era entre 13 e 15 anos. Então nós vamos ver que todos, exceto Pedro, todos os discípulos de Jesus tinham menos de 20 anos. A Bíblia não conta qual a idade deles, mas eles já tinham algumas experiências para estarem trabalhando, respondendo ao chamado de Jesus. Então nós lemos ali que Mateus também estava nessa situação. Por quê? Ainda tinha menos de 20 anos, mas já estava trabalhando. E todos eles já estavam trabalhando, mas eles já tinham uma responsabilidade de responder ao chamado de Deus. Então, meu irmão, não vai ser a idade que vai fazer com que a gente não responda ao chamado de Deus. Até porque lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, também vai falar. A palavra de Deus vai falar para Jeremias: ó, a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, Jeremias. Então Deus escolheu a Jeremias antes de formá-lo no ventre. Vai nascer alguém daquela mulher ali que não está nem grávida, daquela jovem que não está nem grávida. Eu já tenho um propósito para a vida dele. Então, meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida antes mesmo de você nascer. Você pode até pensar: não sei para que eu estou aqui, eu estou aqui só de passagem. Não, Deus tem um propósito na tua vida. E aí Deus escolheu você, mesmo antes de formá-lo no ventre. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, Jeremias já era profeta mesmo antes de nascer. Você também tem o teu chamado aí, mesmo antes de você nascer. Versículos 6 e 7 vai dizer: mas eu disse, Jeremias dizendo: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, para Deus, irmão, não tem essa desculpa de que é muito jovem. Assim como também não tem a desculpa de que é muito velho. Josué capítulo 14, versículos 10 e 11. Josué vai dar uma declaração muito importante aqui. Ele vai dizer: ó, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade.
Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Meu Deus. Irmão, idade ainda vai ser uma desculpa para você de que tu vai sair do propósito de Deus? Ou não vai começar a entrar naquilo que Deus tem para a tua vida? 85 anos, irmão, indo para a guerra. E agora mais experiente. E é isso, irmão, Deus quer usar a tua experiência mesmo, sabia disso? Não deixe com que as limitações desse corpo aqui, te limite espiritualmente, meu irmão. Combata contra isso, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou para o último tópico já, terminando, porque também tem um pensamento errado, que pode ser a respeito da tua condição atual. Ah, pastor, porque eu cometo falhas? Ah, porque eu sou muito falho? Ah, porque eu faço isso? Ah, porque eu ainda bebo? Ah, porque eu ainda fumo? Ah, porque eu ainda faço não sei o quê? Meu irmão, Deus, Ele quer usar os disponíveis. Deus quer usar os disponíveis. Se você está disponível e abrir o teu coração, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Senhor, me ajuda na minha imperfeição. Me liberta, Jesus, me liberta. Eu preciso seguir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa condição atual que você está não será um impedimento para você seguir no teu propósito com Deus. Se você for esperar melhorar para poder seguir o teu propósito com Deus, você nunca vai sair do lugar que você está. Esse é um pensamento errado. Ah, não, porque eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Irmão, lute contra isso que você faz e comece a colocar a mão na massa. Jesus, olha, eu estou aqui, eu estou na dependência de Ti, Senhor, me ajuda. Confesse para o Senhor aquilo que te incomoda. Sabe por quê? Porque com Isaías aconteceu a mesma coisa. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido. Por que Isaías disse que estava perdido? Porque Isaías gritou, dizendo, ai de mim, coitado de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então ali Isaías estava vendo que a situação dele era crítica. Como é que eu vou exercer um chamado se eu ainda falo palavrão? Se eu vivo no meio do pessoal que só fala coisas erradas? Mas aí, irmão, é que está. Isaías não estava conformado com a situação que ele estava. E eu não quero que você fique conformado com a situação que você está. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é que você tem que colocar em prática aquilo que Deus quer que você exerça, mas você tem que se movimentar. Tem que sair do lugar que você está. Não se acomode. Ah, porque eu ainda faço isso, ainda faço aquilo. Lute contra isso que você ainda faz. Reconheça onde você está errando. Primeiramente reconheça. Porque quando você reconhecer, você vai começar a pedir a Deus, Senhor, olha, eu estou falhando ainda nisso, me ajuda. E foi que Isaías gritou, de certa forma pedindo um socorro. E aí ele, depois que disse, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então, depois que ele reconheceu e pediu ajuda, pediu socorro, o que aconteceu? Os meus olhos viram o Rei. Aleluia, Jesus. Irmão, no momento que você estiver precisando, clame a Ele, que Ele vai se manifestar para você. Então agora os olhos espirituais de Isaías se abrem e ele vê o Rei, o Senhor dos exércitos. E então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com Atenaz. Atenaz é um pegador que os ferreiros usam
para poder pegar alguma coisa de ferro que está ali no meio do fogo. Atenaz é isso. Então ele pega Atenaz e o anjo, olha só, irmão, que coisa interessante. O anjo não é um ser espiritual. Por que ele mesmo não poderia pegar a brasa viva do altar e colocar lá nos lábios de Isaías? Aleluia, Jesus. Irmão, isso aqui é algo muito interessante. Porque, irmão, não é uma brasa comum, uma brasa normal. Era uma brasa viva. Tudo de Deus é vivo. O chamado de Deus para a tua vida também é vivo. Não deixe morrer. É só você que pode deixar morrer o propósito de Deus na tua vida. Não deixe morrer o propósito de Deus na tua vida. Então, quando Isaías, ali naquela situação, reconheceu que precisava de ajuda, olhou e viu que Deus estava ali para ajudá-lo. Então ele viu um dos serafins que voou até ele, trazendo uma brasa viva, que foi tirada do altar com Atenaz. E com ela, com a brasa viva, tocou na boca e disse: veja, isto tocou os seus olhos. O anjo falando, os seus lábios. O anjo falando: por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Primeiro de tudo, para a culpa ser removida e o pecado ser perdoado, reconhecer que está no erro. Ele reconheceu: ai de mim, o que será de mim? Pode subir o ministério de louvor, por favor. O que será de mim? Mas Deus ouviu o clamor. Então, irmão, pare de desculpas e coloque em prática o propósito que Deus tem para a tua vida. A desculpa não é a falta de tempo, a desculpa não é a idade, a desculpa não é a condição atual que você vive. Porque para todas essas coisas Deus tem uma solução. Só Ele tem a solução, eu e você não temos. Não espere melhorar a tua condição, os teus pensamentos, para que você possa exercer o teu propósito com Deus. Comece agora a apresentar a Deus aquilo que você sabe que de repente você já precisa fazer hoje e ainda não fez. Coloque diante de Deus as tuas limitações, para que Ele possa resolver, porque você com as tuas forças mesmo você não pode. Eu durante muito tempo tentei lutar com as minhas próprias forças e nunca consegui. Mas quando você coloca diante de Deus as tuas impossibilidades, o Espírito Santo te ajuda. Eu queria convidar você para ficar de pé, enquanto nós vamos louvar um hino. Eu gostaria que você pensasse a respeito de tudo que foi falado aqui. E vai falando aí com o Senhor também, o quanto você quer exercer esse chamado, para que você seja plenamente satisfeito nele. Em nome de Jesus.